Eu apostaria que você, aí do outro lado da tela, já viu um meteoro cruzando o céu. Eu mesmo costumo observar pelo menos um quase toda semana. Há algo fascinante na forma como esses fenômenos surgem de repente, como se o céu revelasse um instante inesperado. E é essa imprevisibilidade que os torna tão especiais. De forma geral, meteoros são gerados por fragmentos espaciais, que entram na atmosfera em altíssimas velocidades e acabam se vaporizando, liberando muita luz. Um fenômeno como esse aconteceu recentemente no sul do Brasil, quando uma bola de fogo riscou o céu e iluminou a noite por uns instantes. No vídeo de hoje vamos ver e entender exatamente o que aconteceu. Pessoal, antes do vídeo continuar, deixa eu dar um recado para vocês aqui. Estou desenvolvendo um curso de astrofotografia para ensinar vocês como fazer as fotos que geralmente vocês veem lá no meu Instagram e tudo mais. E aqui dos quadros aqui do canal, todas essas fotos foram feitas por mim também. Estou desenvolvendo um curso para ensinar justamente como fazer essas fotos, desde o processo inicial de ir ao campo, fazer a foto, até a edição, né? Então eu queria que vocês respondessem um questionário, um formulário, sobre o interesse de vocês em relação a esse curso, só para ter uma noção de quantas pessoas estão dispostas a fazer o curso em si, tá? Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado e espero que vocês respondam para mim, para eu ter uma base sobre o interesse de vocês, tá? Bora pro vídeo. A maioria dos meteoros está associada a uma origem espacial, embora sejam essencialmente fenômenos atmosféricos. Curiosamente, o termo meteoro não se limita à ideia de rochas vindas do espaço, mas abrange qualquer evento luminoso ou energético que ocorra na atmosfera da Terra. Isso significa que, no sentido mais amplo, desde um relâmpago até um objeto incandescente cruzando o céu, podem ser classificados como meteoros. Para compreender melhor, é importante diferenciar os termos. O meteoroide é a rocha espacial ainda no espaço. Já o meteoro é esse meteoroide que entrou na atmosfera e passou a gerar um fenômeno luminoso. Caso o meteoroide consiga sobreviver a toda essa passagem atmosférica e chegue ao solo, a rocha que atinge a superfície chamamos de meteorito. E claro, todas essas denominações nos ajudam a entender melhor toda essa ciência meteorítica. Esses fragmentos remontam a um tempo muito distante, a formação dos planetas há bilhões de anos. São restos da formação planetária, pequenos fragmentos que nunca chegaram a se aglutinar em corpos maiores. Muitos deles permanecem vagando pelo espaço por bilhões de anos, até que eventualmente cruzam o caminho da Terra e são capturados por sua gravidade. Apesar da imagem popular de grandes rochas em chamas, a realidade aqui é bem mais sutil. A maioria dos meteoros é produzida por partículas minúsculas, muitas vezes menor que um grão de areia. Ainda assim, devido às altíssimas velocidades de entrada, que podem ultrapassar 70 km por segundo, até mesmo esses fragmentos microscópicos são capazes de gerar rastros luminosos visíveis a olho nu. O brilho intenso observado não ocorre apenas por atrito, digamos assim, mas principalmente pela compressão do ar à frente do objeto. Ao entrar na atmosfera, o meteoroide comprime violentamente as camadas de ar, elevando a temperatura a milhares de graus. Esse processo ioniza os gases ao redor e faz com que eles emitam luz, criando o rastro característico que vemos no céu. Durante essa passagem ocorre também a ablação, um processo em que o material do meteoroide se desprende e vaporiza devido ao calor extremo. Esse desgaste progressivo é o que faz com que a maioria dos objetos seja completamente destruída antes de atingir o solo. Apenas os maiores e mais resistentes conseguem sobreviver parcialmente a essa jornada. Em casos mais raros, objetos maiores podem produzir bolas de fogo extremamente brilhantes, conhecidas como bólidos. Esses eventos podem iluminar o céu por vários segundos e em algumas situações até gerar ondas de choque audíveis no solo. Quando fragmentos desses corpos chegam à superfície, eles oferecem uma oportunidade única de estudo direto de materiais primitivos do sistema solar. Ainda mais que um simples vestígio da formação dos planetas bilhões de anos atrás,
Esses meteoros podem vir justamente de planetas e até mesmo de asteroides. Eles podem vagar por milhões ou até bilhões de anos pelo espaço até que encontram o nosso caminho e causam um fenômeno luminoso incrível. E foi um desses fenômenos que ocorreu recentemente no sul do Brasil. Graças às câmeras de monitoramento do céu, o fenômeno da vez foi registrado em cidades como Santa Maria, Taquara e regiões adjacentes, no Rio Grande do Sul. As imagens capturadas chamam a atenção pela intensidade do primeiro evento e pela raridade do que aconteceu logo em seguida. Em Taquara, inclusive, o registro mostra o meteoro cruzando o horizonte, revelando detalhes impressionantes da passagem do objeto. Mas o evento principal foi capturado em Santa Maria. O evento ocorreu na madrugada de sábado, dia 28 de março, exatamente às 0 horas e 12 minutos pelo horário de Brasília. O meteoro foi classificado como Fireball, termo utilizado para descrever meteoros extremamente brilhantes capazes de iluminar o céu de forma intensa por alguns instantes. E como se não bastasse, apenas um minuto depois, às 0 horas e 13, um segundo meteoro de menor intensidade também foi registrado, cruzando praticamente a mesma região do céu. A rocha responsável pelo primeiro registro e pelo clarão principal era um pequeno meteoroide que entrou na atmosfera terrestre a altíssimas velocidades. Ao encontrar o ar, sua energia cinética começou a ser convertida em calor de forma extremamente eficiente, elevando rapidamente a temperatura ao redor e ionizando os gases atmosféricos. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, o fenômeno não é causado principalmente por atrito da rocha com o ar, mas por um fenômeno um pouco mais complexo, uma vez que a rocha entra em alta velocidade na atmosfera da Terra e causa uma compressão à frente dela, e é essa compressão do ar que causa todo esse brilho. Esse fenômeno tem nome e é chamado de compressão adiabática. Em velocidades que podem ultrapassar dezenas de quilômetros por segundo, o meteoroide comprime violentamente as moléculas atmosféricas, gerando temperaturas de milhares de graus à frente do objeto e formando o rastro luminoso característico. À medida que o objeto avança, a pressão aerodinâmica sobre sua estrutura aumenta drasticamente. Essa pressão, combinada com aquecimento extremo, começa a gerar fissuras na rocha. O resultado é um processo de fragmentação e vaporização conhecido como ablação, no qual o meteoroide perde massa rapidamente enquanto atravessa a atmosfera. No caso do Fireball, registrado a 0 horas e 12 minutos, tudo indica que houve um momento de ruptura mais intensa, possivelmente uma pequena explosão, resultado direto do colapso estrutural do objeto. Esse tipo de evento ocorre quando a pressão exercida supera a resistência do material, liberando uma quantidade significativa de energia em um curto intervalo de tempo. O segundo meteoro, observado apenas um minuto depois, às 0 horas e 13, levanta uma hipótese interessante. A semelhança na trajetória e o curto intervalo entre os eventos sugerem que ambos podem ter se originado do mesmo corpo celeste, fragmentado anteriormente no espaço. Ainda assim, especialistas não descartam a possibilidade de ter sido apenas uma coincidência rara entre dois objetos independentes. Apesar do espetáculo visual, é muito provável que nenhum desses objetos tenham de fato atingido o solo. Eventos desse tipo geralmente ocorrem em altitudes elevadas, por volta de dezenas de quilômetros acima da superfície, onde os meteoros acabam completamente vaporizados. De qualquer forma, tivemos aqui mais um grande meteoro brasileiro. Me conta agora aqui nos comentários. Você conseguiu observar? Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!